Nós estamos passando por uma série nos jovens, e quando a gente decidiu fazer collab, inclusive, né? Eu estava falando com o Deco, meu irmão, sobre continuar essa série, se ele permitir, inclusive, continuar junto com os adolescentes. E ele permitiu e falou, não, vai ser muito legal, vamos continuar com essa série. Ele permitiu. Não, você permitiu, não permitiu? E a gente está fazendo então uma série que se chama Em Busca do Coração de Deus. Em Busca do Coração de Deus. E é uma série para os adolescentes aí que eu já vou trazer talvez o contexto só para a gente poder se situar, que nós estamos fazendo um estudo na vida, um estudo a respeito da vida de Davi. Nós estamos passando sobre toda a vida de Davi, né, principalmente ali 1 Samuel, e nós estamos passando por vários momentos importantes na vida dele. Nós estamos estudando por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos no capítulo 13, quando Paulo vai falar sobre Davi, ele menciona, ele faz uma menção a um outro texto, na verdade, de 1 Samuel, capítulo 13 também, onde ele diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E ele realizou o propósito de Deus na sua geração. Ele vai continuar falando isso. E esse texto, quando Paulo fala isso, usa essa expressão lá em Atos, no capítulo 13, ele faz então menção a 1 Samuel, capítulo 13, e a palavra, né, homem segundo o meu coração, o coração ali, é a palavra lebab. Na introdução a gente falou sobre isso, né? Quero introduzir aqui para a galera que não pegou na primeira palavra. E lebab é o centro de quem você é. E basicamente então o que Paulo falou, o que Samuel falou, né, sendo inspirado por Deus, era que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi era um coração que não era dividido. Era um coração que era voltado a Deus por inteiro. Era um coração que se deleitava no Senhor, que não era dividido. Então, mais ou menos isso. A gente tem trabalhado olhando para Davi nessa mesma perspectiva, tentando estudar Davi com esses olhos. Por que ele foi o homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo tantos pecados? Porque você sabe, a gente fez também na primeira palavra uma lista de vários pecados que Davi cometeu. Davi não só cometeu vários pecados de maneira simples, mas os maiores pecados, talvez, entre os reis, a gente pode dizer que foi Davi que cometeu. Davi, ele adulterou, Davi matou Urias, depois de ficar com a sua esposa. Davi promoveu depois um censo, tem todo um histórico lá de Davi. Então, Davi cometeu vários pecados, mas mesmo assim, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Amém. E a gente começou, a primeira palavra que nós fizemos na série, estava lá no capítulo 16, falando sobre quando Davi foi ungido rei. Capítulo 16 de 1 Samuel é quando Davi é ungido. Capítulo 17 foi a última palavra quando nós falamos sobre Davi e Golias, né? Davi lutando contra Golias. No capítulo 18 nós temos o êxodo de Davi, de como ele foi um bom líder militar, como ele cresceu de maneira militar enquanto ele servia Saul. E daí nós vamos continuar na série de hoje, na palavra de hoje, no capítulo 19, que começa então a fuga de Davi. Quando Davi começa a ganhar muita honra, começa a ganhar muito prestígio, começa a crescer muito, por causa disso ele começa então a fugir de Saul, né? Saul começa a lutar, começa a buscar, começa a perceber que Davi estava sendo ministrado, sendo usado por Deus, tinha uma unção de Deus sobre ele. E a gente vai focar então no capítulo 19. Se você puder abrir comigo então no capítulo 19, nós vamos falar sobre a fuga de Davi. Quando eu penso na palavra fuga, eu só penso em uma coisa. Não vou falar aqui. Exato. Para os mais velhos. Fuga das galinhas. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui no capítulo 19, então, Davi ele tem provavelmente aí por volta dos seus 19 anos de idade. Imagina então. Davi ele foi ungido rei lá no capítulo 16. Ele tinha talvez os seus 14, 15 anos. Era adolescente. E ele recebe então, né, o óleo da unção lá, né? Chega Samuel, obrigado. Ele chega Samuel e ele tem um momento de ele ser ungido rei. E daí, no capítulo, como a gente falou, no capítulo 17, Davi contra Golias, ele já tinha passado talvez 1 ou 2 anos. E nesse momento ele tinha só 19 anos, ele começa a fugir. E para aqueles que conhecem um pouco de toda a fuga de Davi, Davi não fugiu só um mês. Davi não fugiu só algumas semanas, alguns dias. Davi, é provável aí que Davi fugiu por volta de 12 a 13 anos, aí, de 10 a 13 anos, fugindo de Saul, vivendo em cavernas, vivendo no deserto, sendo muitas vezes, né,
quase morto ali pelo exército de Saul. Vários momentos aconteceu isso, então ele passou muitos anos em um processo. Eu quero começar essa palavra falando isso para todos nós, porque a gente percebe que isso é como se fosse um padrão de Deus. Para todos os homens de Deus que nós temos na Bíblia, a maioria, você vê processos de Deus, onde Deus ele não revela totalmente o futuro, porque é bem provável que a gente não suportaria tudo que a gente vai viver. Se Davi talvez soubesse, lá quando ele estava sendo ungido rei, que ele ia passar por 12 anos, 13 anos de lutas e perseguições, talvez ele ia recusar ser rei, se tornar rei, né, o chamado dele. Quando a gente pega, por exemplo, Paulo, entre o momento que ele recebe lá um encontro com Deus, é revelado a Ananias, tem mais ou menos 14 anos entre o encontro de Paulo, né, com Jesus e Paulo no ministério, vivendo o ministério. Entre lá José, que recebe um sonho de Deus, você conhece a história de José também, ele tem um sonho onde ele vai ser usado por Deus, e no momento que ele começa realmente a ser usado, a gente tem aí 17 anos de distância. Isso é muito tempo. E você, não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, né? Quais são os seus desafios momentâneos, mas eu quero dizer para você que tem muita coisa que Deus quer fazer através da sua vida. Mas existe um processo de Deus onde Ele quer te fazer mais parecido com Jesus. Ele quer trabalhar você, Ele quer talvez te amassar de alguma forma, né? Alguns momentos fazer coisas que não vão ser legais, que você muitas vezes não ia querer, não ia desejar, mas é o processo de Deus na minha vida e na sua vida, e faz parte, nós precisamos disso, para a gente poder se tornar aquilo que Deus realmente quer que a gente se torne. Talvez para quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso ego, quebrar quem nós achamos que nós somos. Talvez Davi nunca conseguiria fazer o que ele fez como rei, se ele não tivesse sido quebrado e moído no momento ali do deserto, mas ele viveu esse momento, e isso foi muito importante, porque preparou ele para tudo aquilo que ele passaria e viveria. Agora, o tema da palavra, então, é fugir, né? A fuga que a gente está falando aqui. Eu quero tratar a fuga, então, aqui de Davi, para poder, inclusive, a gente conseguir olhar para Davi com os nossos olhos, enxergar as nossas vidas. Quando eu falar sobre fuga aqui, pensa naquele momento, talvez, que você está perdendo o controle da sua vida. Quando existe um inimigo, uma situação, talvez, que é quase que intransponível, e todos nós passamos por momentos de dificuldades onde nós achamos que estamos tão distantes de Deus que nós estamos fugindo. Muitos de nós talvez estamos fugindo de instabilidade, né, até financeira ou emocional, talvez fugindo de vícios, fugindo de lutas, fugindo talvez de relacionamentos que você viveu e você passou. Quando a gente falou sobre a fuga então de Davi, olhe pensando na sua vida e refletindo talvez em uma fuga sua pessoal, lá dentro no seu coração, onde talvez você não está fugindo para o lugar certo. É isso que a gente vai tratar aqui nessa palavra. Talvez está na hora de você fugir para um outro lugar. Você fugir para Jesus, para Deus. Essa vai ser a temática da palavra. Amém? Então vamos lá para 1 Samuel capítulo 19. E a gente vai ler a partir do versículo 11. E eu não trouxe a minha Bíblia aqui. Pega a minha Bíblia, por favor. Eu não coloquei os versículos. Obrigado. Vamos lá. Oi? Está no telão? 1 Samuel, no capítulo 19, do versículo 11 ao 18. Eu vou colocar aqui por segurança também, caso eu me perca. Perdão. Vamos lá, a partir do versículo 11, versículo 18. Fala assim: Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Vamos lembrar que esse era o momento, então, que Saul já estava perseguindo Davi para ele morrer, né, para matar Davi. Mas Mical, que era esposa de Davi, né, mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Versículo 12. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Olha só, não é só você que usa essa estratégia aí enfim. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Versículo 15. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Então Saul estava querendo mesmo acabar com Davi. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse?
Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Algumas traduções dizem que Davi até talvez passou um bom tempo ali com Samuel. Legal, vamos parar aí. Vamos entender um pouquinho do contexto. Então, quando a gente falou, Saul, que era o rei ali de Israel naquele tempo, o primeiro rei de Israel antes dos juízes, né? Depois dos juízes, ele começa então a querer matar Davi, por causa que Deus já tinha dito que o trono dele, o reinado dele estava acabado. Samuel já tinha dito isso. Lá no capítulo 13 de 1 Samuel, Deus já tinha dado uma sentença sobre Saul, que ele perderia o reino, e que um homem, ele inclusive fala, né, um homem segundo o meu coração vai tomar o seu lugar. O reino está sendo rasgado de você. E daí a gente tem então Saul já percebendo que Davi estava sendo usado por Deus, era Davi, ele estava percebendo isso. Ele começa então a querer matar Davi. E ele ia matar, ele ia pegar Davi ali dormindo e acabar com Davi. E Davi então foge, ele coloca um ídolo lá e dá um jeito de escapar, né, foge pela janela. E ele está em fuga, então ele encontra Samuel. Essa mensagem, então, ao longo dos textos que nós vamos ler aqui, nós não vamos ficar só no capítulo 19, vamos ler o capítulo 20, também o capítulo 22. Eu queria fazer essa pergunta aqui, responder essa pergunta pensando nas nossas vidas. Para onde nós corremos em momentos de fuga? Olhando para Davi, para a fuga que Davi viveu, a fuga das galinhas, né? Para onde Davi correu? E o primeiro lugar que Davi correu na sua fuga, que eu acho que é muito interessante, ele correu para onde aí no versículo 18 que a gente leu? Para Samuel. Davi correu, o primeiro ponto então que eu vejo dessa fuga então que Davi estava vivendo é: corra para os lugares que você já teve, que você teve um encontro com Deus, lugares de encontro com a presença, lugares de encontro com o Senhor. Nos momentos onde você está pensando, está fugindo de algo, e mais uma vez relacionando as nossas vidas a lutas pessoais, talvez, como eu falei, vícios, você está fugindo de alguma coisa, lembre-se disso. O lugar que você e eu, nós precisamos correr é para a presença de Deus. É aquela lembrança daquele lugar, aquele momento onde é como se fosse um memorial para você, que Deus falou com você e que Deus deixou uma marca profunda na sua vida. Eu lembro na minha vida de maneira pessoal, né? Eu posso lembrar diversas vezes, diversos acampamentos e campanhas que eu passei, que eu vivi, que foram marcas que Deus deixou de maneira muito especial na minha vida, assim, que foram momentos que foram únicos para mim. Eu acho que eu já contei, talvez, esse testemunho em alguns anos, né? Talvez para os adolescentes mais novos eles não vão lembrar, Teve um momento ali na minha história que eu dei uma fugida da igreja, fiz algumas coisas que, enfim, meus pais não gostaram, fui a algumas festas, fiz algumas coisas erradas, enfim. E eu lembro que depois de viver aquilo tudo, né, passar alguns momentos de luta, eu lembro logo depois, isso aconteceu, se eu não me engano, num encontro com Deus em outubro, tá? Meus pais estavam no encontro e eu estava lá fazendo coisas erradas, enfim. Logo depois, em janeiro, a gente foi numa campanha, e foi a campanha... Eu não me lembro agora qual foi a campanha. Mas eu me lembro de uma oração que o pastor Trajano veio, o pastor Trajano era pastor de adolescentes na época, e ele impôs as mãos sobre mim, e ele começou a orar sobre o meu futuro, ele começou a orar pelo meu coração. E eu lembro que aquilo lá foi um choque tão grande para mim, que foi tão forte, onde eu entendi que a minha fé não era a fé dos meus pais ou dos meus avós, era a minha. Que o meu relacionamento com Jesus não era o relacionamento dos meus pais, mas era o meu relacionamento. Era o meu encontro com Jesus. Era a minha vida pessoal com Ele. E foi algo tão forte que foi uma mudança de vida completa. Eu tinha, acho que, 15 anos de idade. E eu lembro que eu logo, inclusive, confessei para os meus pais, confessei lá para o Trajano o que tinha acontecido, tinha ido na festa, enfim. E logo minha vida foi uma mudança. Aquela marca, aquele momento, aquela campanha, foi um marco muito grande na minha vida, onde Deus me chacoalhou poderosamente. E eu sei que é um exemplo bem simples, mas quais foram os momentos na sua vida, adolescente e também jovem, que você pode lembrar hoje, que são como memoriais na sua vida? São como lugares onde Deus, Ele falou com você e foi muito forte, foi muito poderoso. Você consegue lembrar de momentos assim? Você consegue lembrar de momentos
onde Deus falou com você e Deus talvez, ou sei lá, teve uma palavra profética, alguma coisa aconteceu, porque Davi fez isso. No momento de fuga, no momento que ele estava sendo perseguido, no momento onde sua vida corria perigo, né? Para onde ele correu? Ele correu para Samuel. Pensa comigo, 4, 5 anos atrás, Samuel tinha, mais uma vez, ele tinha profetizado sobre Davi, que Davi seria o rei. Davi era um menino, Davi cuidava de ovelhas, Davi estava lá, de escanteio, não fazendo nada. Ele recebe uma palavra, ele recebe uma unção poderosa, porque a Bíblia diz que Samuel, né, ele ungiu ali Davi, e o Espírito de Deus veio e tomou ali Davi. E daí passam-se 3, 4 anos, ele começa assim a entrar ali dentro, né, de ser usado por Deus, e daí ele começa a ser perseguido. Imagina só no coração de Davi. Talvez o questionamento, a gente não tem isso nos versículos, mas talvez Davi chegou para Samuel e falou: Samuel, você tinha falado que eu ia ser rei, mas olha o que está acontecendo agora. Eu estou quase sendo morto, o rei está quase me matando aqui, está procurando eu para me matar, olha o que está acontecendo comigo. Tive que fugir ali pela janela, olha o que está. E daí, talvez Samuel veio e acalmou o coração de Davi, lembrou das palavras de Deus, lembrou quem ele era, lembrou que eles tinham chamado sobre a vida dele, lembrou que realmente, olha só, tem algo sobre a sua vida. Deixa eu te alertar, deixa eu te desafiar nessa noite. Todas as vezes que talvez você estiver em fuga, que você sente que você está fugindo de algo e tem alguma coisa te perseguindo, como eu falei, seja alguma luta pessoal, um vício, você não consegue sair disso, corra para lugares, para momentos, se lembre de momentos onde Deus falou com você. São palavras que são importantes, palavras talvez até proféticas sobre a sua vida, que alguém liberou sobre você, não se esqueça disso. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, essa carta de Paulo a Timóteo, a Bíblia vai falar claramente, né, que Paulo, como um pai na fé para Timóteo, ele vai falar para Timóteo: lembre-se do seu chamado, lembre-se de quem você é. No versículo 18, Paulo ele fala assim: Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. As palavras que Deus já liberou sobre as nossas vidas, aquilo que Deus já falou comigo e com você, precisa nos fortalecer para os momentos que a gente vai viver de batalha, de lutas, dificuldades. São momentos poderosos que nós podemos nos lembrar e fortalecer a nossa fé. São momentos onde nós podemos voltar a Deus e escutar. É lógico, a gente não vive só de passado. A gente vive sim daquilo que Deus está falando e continua a falar conosco. Mas, de alguma forma, Deus está nos convidando, nos convocando a nos lembrar. Porque as palavras de Deus, elas nos sustentam no meio das dificuldades, das adversidades. Amém? Você crê comigo? Então deixa eu te fazer mais uma vez essa pergunta. Quais são as palavras que Deus já liberou sobre a sua vida? Eu não estou falando só de palavras proféticas. Quais são os momentos talvez pontuais na sua vida que Deus falou com você e foram marcas muito profundas sobre você, sobre o seu coração, que você sabe que foi muito forte? Por exemplo, o último Spark que a gente viveu na última conferência nossa foi algo poderoso. Eu nunca vivi algo que a gente viveu lá. Eu nunca vivi um tempo de quebrantamento, arrependimento, chamado ao altar antes da palavra ser pregada, daquele jeito. Onde os jovens e adolescentes estavam lá na frente chorando, prostrados, e Deus falando, e Deus se manifestando. Quando você estiver no meio das suas lutas, e você quer fugir das lutas, você fala: eu não aguento mais isso, eu não aguento mais cair, eu não aguento mais escorregar, eu não quero mais cair. Se lembre do que Deus já falou com você. Se lembre daquilo que Ele já depositou sobre a sua vida. Se lembre daquilo que a maneira que Ele já se manifestou. Se lembre que existe o Espírito Santo que fala com você ainda hoje, e que o mesmo Deus que agiu sobre você lá na nossa conferência, no Geração Livre que aconteceu no início desse ano, Ele se manifesta hoje, no seu quarto, no momento sozinho, lá no ônibus, enfim, no seu carro, onde você estiver, a presença de Deus ela vem sobre nós. Mas basta a gente trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, aquilo que traz um renovo sobre nós. E Davi fez isso. Davi entendia que a luta, ele não ia vencer sozinho, e mesmo nas suas dificuldades, ele foi para a palavra profética, ele foi para o homem de Deus, ele falou: olha, eu estou aqui, eu quero entender, fala comigo. E daí a gente subentende, inclusive, que Samuel provavelmente deve ter falado: é verdade, você tem ainda um chamado, continue, fique firme. E Davi ele foi renovado naquele momento ali com Samuel. Estão comigo aí?
Amém? Vamos lá. A gente leu então 1 Samuel, né, capítulo 19. E nesse capítulo, então, no capítulo 19, a gente tem Davi ali com Samuel. Aí a gente vai cair no capítulo 20, tá? Nós vamos ler versículo 1, versículo 2, depois vamos cair para o versículo 16. Fala assim, versículo 1, versículo 2 e versículo 16. Depois Davi fugiu para Naiote, em Ramá. Foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? E Jonatas falou, né? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar. Quer importante, quer não. Por que ele iria esconder algo de mim, né? Não é nada disso. E daí nós sabemos que, eu só resumir um pouquinho desse versículo, todo o capítulo 20 a gente tem então Jonatas sendo tão amigo de Davi. Você conhece a história também. Jonatas, ele era filho de Saul, mas Jonatas tinha uma aliança muito maior com Davi do que com o próprio pai. E o próprio Jonatas, a gente vai ver nos outros capítulos que Jonatas sabia que Davi seria rei, não ele. Ele sabia. E naquele momento, nessa história aqui no capítulo 20, a gente tem Jonatas confirmando se realmente o seu pai ia matar Davi ou não. Tem lá uma ceia, um momento de celebrar, né, deles comerem juntos. Daí a gente tem Saul perguntando para Jonatas ele dá uma desculpa ali a respeito de Davi, e a gente percebe então Saul vindo e inclusive ele pega é como se fosse uma lança e quase mata seu próprio filho Jonatas, falando, você está escondendo Davi, mais ou menos isso que a história conta. Daí nós vamos para o versículo 16 do capítulo 20. Fala assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E quando ele fala isso, ele está falando de quais inimigos? Do próprio pai. Jonatas percebendo que o seu pai queria matar o seu amigo Davi, e ele sabendo, porque no confronto com o seu pai, ele fala para o seu pai, olha só, Davi não fez nada para você. E o segundo lugar de fuga que eu percebo então que Davi ele correu, e é muito lindo a gente ver Davi fazendo, não é isso? Ele corre, ele foge para um relacionamento que ele sabia que ia sustentar a sua vida, que ia ajudar ele, que ia de alguma forma liberar algo sobre a sua vida, né? E deixa eu te lembrar então, pensando na história de Davi, Deus vai colocar pessoas à sua volta e à minha volta. Quando nós não podemos caminhar sozinhos, quando nós estamos lutando e a gente não está dando conta, quando o peso é demais, tem irmãos e irmãs perto de você, pessoas mais maduras que você, e até pessoas que estão caminhando como você, que estão aí para escutar, para te ajudar, e que fazem parte da sua caminhada com Jesus. Você não está sozinho. Isso é a comunidade, isso é o corpo de Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, Paulo ele fala assim, versículo 2, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Olha o que ele fala, ajudem a levar os fardos uns dos outros. A palavra que Paulo ele usa ali, eu não vou nem tentar falar, mas a ideia de você percebe que alguém está carregando um fardo muito pesado, e você transfere um pouco desse peso, e vocês juntos então caminham lado a lado, carregando esse peso juntos. Essa é a ideia então que Paulo está falando. E Davi sabia disso. Davi tinha um amigo em Jonatas. Você tem amigos e amigas próximos a você. Momentos onde você está lutando, e você está num momento de sequidão, e você não está entendendo, porque Davi não estava entendendo nada. Davi estava correndo perigo, Davi estava estava com o risco de morte, ele não sabia o que ia acontecer no futuro, tinha o risco da sua família também, que poderia ser morta por Saul, ele não sabia para onde correr, e ele corre então para o seu melhor amigo, e ele fala com Davi dessa forma, todos nós precisamos de amigos e amigas, pessoas que vão estar lado a lado conosco, que nos ajudar na fuga contra lutas que nós temos. Talvez você está lutando contra a pornografia, contra a área moral, contra a homossexualidade, e você está lutando sozinho. Você está tentando vencer na sua própria força. Mas sabe que Deus ele usa pessoas próximas a você que vão ser os ouvidos de Deus, que vão te escutar, que vão orar por você, que vão te ajudar, que vão te dar conselhos, líderes seus, supervisores. Nós, pastores, também estamos aqui, né?
Nós não podemos caminhar sozinhos. E o ponto é que o diabo, ele quer nos isolar. Trazendo para nós agora, no Novo Testamento, se nós temos que também fugir de algumas coisas que são lutas nossas, o diabo, ele vai tentar fazer com que a gente lute sozinho, fuja para um lugar de deserto sozinho. Se Davi talvez não tivesse Jonatas para ajudá-lo, talvez ele morreria mesmo. Se Jonatas não servisse Davi, talvez ele teria, sei lá, morrido. Mas ele teve Jonatas. E o diabo, ele quer nos isolar. Na nossa caminhada cristã, o diabo, ele quer de alguma forma te fazer achar que você consegue sozinho, que você é forte o suficiente, que você sozinho pode tudo, e você não pode, e eu também não posso. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Graças a Deus que eu tenho amigos, como meu irmão, como o próprio João, Paulinho que está aqui, outros supervisores ali nos jovens que caminham, que conhecem minha vida. Outro dia a gente teve uma reunião de supervisores, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, e foi um momento muito especial com os supervisores, onde a gente foi passando e cada um foi falando as lutas de cada um, e depois a gente teve um tempo de orar, 2 a 2, depois nós oramos em conjunto, e foi muito poderoso, foi muito especial. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E você, talvez, algumas lutas que você tem tido, você só vai vencer quando você entender que você precisa de pessoas próximas a você, que vão te amar, te ajudar, te servir e estar junto com você. Amém? Amém? Então isso acontece no capítulo 20 que nós falamos aqui, capítulo 20. Daí a gente tem no capítulo 21, Davi correndo para Gate, tem todo um outro contexto lá para os filisteus, mas nós vamos então para o capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1 ao 2. Depois de Davi, no capítulo 21, ele tem toda uma história lá nos filisteus, que ele se finge de louco, ele vai para os filisteus com medo de Saul, e ele percebe que ele está cometendo uma loucura de estar diante dos filisteus, daí ele se finge de louco, ele começa a babar pela barba, né, e depois ele foge dos filisteus, tem todo um contexto, e daí ele cai então no capítulo 22, e a gente vai ler a partir do versículo 1, vamos ler o versículo 1 e versículo 2. Fala assim: Davi fugiu da cidade de Gate, que era dos filisteus, e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Vamos continuar. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Conseguem colocar o versículo 4 para mim? Lá, versículo 4. Eu vou ler aqui. Consigo? Não, versículo 4. Fala assim: E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, está falando dos seus pais, e eles ficaram, todos esses homens que estavam com Davi, permaneceram então na fortaleza, que era junto ali de Adulão. Legal. Então a gente vê a história, então Davi está fugindo, a gente está falando sobre a fuga de Davi. Davi ele está tentando resolver, e ele vai para um lugar então, que é a caverna de Adulão, depois ele vai para uma fortaleza, e a Bíblia diz então que chegam a ele aí 400 homens, e a descrição no versículo 2 desses homens, se puder colocar para mim de novo o versículo 2, coloca para mim o versículo 2 de novo. Olha os homens que começaram a caminhar com Davi, homens que estavam em dificuldades, homens endividados, homens descontentes. Alguém ia querer ter gente assim por perto? Davi recebeu esses caras. E Davi estava assim também, se você for pensar, Davi estava desse mesmo jeito. Davi recebe esses caras, e Davi vira que meio que o pastor desses caras, o líder desses caras, começa a pastorear, a cuidar desses caras. A Bíblia vai falar, inclusive, que muitos desses homens depois continuam com Davi, quando ele é rei já, servem Davi, se tornam os homens valentes de Davi também estavam no meio desses 400, mas fato é que da mesma forma que Davi era um homem endividado, né, enfim, na pobreza, fugindo, ele atrai esses mesmos homens que estavam com ele, jovens, talvez homens ali bem próximos à sua idade, né, de 19, 20 e poucos anos, que estavam quebrados, desesperados, em situação semelhante a Davi, estavam vivendo nesse lugar, e fogem para estar com ele. É ou não é verdade que essa comunidade que Davi constrói é muito parecida com a igreja?
Todos nós estávamos desesperados dos nossos pecados, das nossas lutas, das nossas dificuldades, endividados. Alguns aqui estavam endividados, outros não. Pobres, talvez. Feios, a Bíblia não fala isso, mas eu vou colocar. Bonitos, feios, altos, baixos, enfim. Mano. Gente de tudo quanto é tipo lá. Esse lugar não era um lugar de perfeição. Não era um lugar onde estava tranquilo, porque assim, a gente vai ver depois na história que esses mesmos homens, depois que eles estão vivendo juntos ali em Ziclag, acontece um negócio lá, enfim, chegam os amalequitas, tomam os seus pertences, tomam as suas mulheres. Esses mesmos homens depois queriam matar Davi, tem todo um contexto. Mas de alguma forma, Deus une esses caras em um só propósito, em uma missão, né? Porque Deus tinha algo para fazer e era através daquele grupo, e através de Davi. E a igreja acontece dessa mesma forma. Todos nós chegamos de maneira imperfeita, com as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Todos nós chegamos fugindo de alguma coisa do nosso passado, e a gente entra nesse lugar aqui, e a gente se depara com pessoas iguais a nós. E não se engane, eu também, todo mundo é assim, todo mundo tem várias dificuldades, todo mundo é imperfeito. E a gente chega aqui, e se não fosse então o Espírito Santo agindo no nosso meio e apaziguando as nossas tribulações, isso aqui nunca daria certo. Mas porque nós temos Deus, nós temos o Espírito agindo em nós, isso então é possível, a igreja acontece, e não só acontece, como também é um lugar de cura, porque a gente vai perceber que essa comunidade, caminhando junto, ela vai sendo restaurada, ela vai sendo mudada, ela vai sendo transformada, até o ponto de quando Davi se torna rei, essa mesma comunidade acompanha Davi no reinado, e algo muito lindo acontece, é isso que a igreja. E para trazer para nós, e agora trazendo uma aplicação para nós que estamos no Novo Testamento, todos nós também, assim como precisamos de indivíduos, de pessoas únicas que vão nos ajudar no meio do corpo de Cristo, nós também precisamos da igreja como um todo. Algo poderoso acontece quando nós estamos aqui reunidos como corpo. Olha que lindo, olha quantos jovens e adolescentes nós temos hoje aqui. Quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós começamos a declarar o nome de Jesus, quando nós começamos a cantar juntos, orar juntos, algo poderoso acontece no nosso meio, quando existe 2 ou 3 ou mais reunidos, quando nós não estamos sozinhos, isolados. E mais uma vez, o diabo quer nos isolar. A mentalidade do mundo que diz que eu sou autossuficiente, que eu posso sozinho, que eu consigo sozinho, não é a mentalidade do reino, porque no reino, tudo acontece por parte da comunidade, por parte do corpo de Cristo, todos nós juntos, unidos, num só propósito. Jovens, adolescentes, nós estamos construindo algo aqui dentro. Nós, mais uma vez, vou falar mais uma vez para vocês entenderem, nós estamos construindo algo muito poderoso aqui dentro. E quando eu falo nós, deixa eu tirar o mérito nosso. Vou reformular a frase. Deus está produzindo algo muito poderoso aqui dentro, através de nós. Mas nós estamos como corpo buscando algo poderoso em Jesus. Não é sobre uma pessoa, não é sobre o Paulinho tocando, o André ministrando, eu também ministrando, não é sobre nós, é sobre o que nós como comunidade, como corpo de jovens e adolescentes, vamos viver em Jesus se nós decidirmos, se nós desejarmos. Quanto Deus vai se revelar para nós, se nós estivermos unidos em um propósito de buscar ao Senhor de todo o coração. O que Deus ele vai fazer? Como eu falei nos últimos cultos de jovens, por que Deus ele não pode se manifestar da mesma forma que Ele se manifestou no carnaval desse ano? Todos os nossos cultos de adolescentes e de jovens. Por que nós não podemos ver uma transformação na qualidade dos nossos cultos, não na quantidade? Porque quantidade tanto faz. Tá por estar e não receber algo, o que importa mesmo, não que a gente não queira que pessoas venham, que pessoas sejam salvas por Jesus, não é isso, mas ao mesmo tempo o que nós queremos é cada vez mais cavar algo profundo aqui dentro, viver algo profundo, algo poderoso da parte de Deus, porque quando a gente começa a olhar para a vida de Davi, a gente vai perceber que muitos desses homens também estavam com Davi escrevendo muitos dos salmos que ele escreveu depois. Por exemplo, o Salmo 27, é um salmo que Davi escreve provavelmente numa das cavernas.
E esses homens estavam com Davi cantando esses mesmos salmos que Davi estava escrevendo. Então, por exemplo, olha o que Davi fala em Salmos 27, versículo 1 ao 6. O Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que eu irei me entristecer, quando maus vierem para me destruir? Quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que vistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo é esse, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo todos os dias. Pois ali me abrigará, e em tempos de aflição, em seu santuário me esconderá em segurança, numa rocha alta e me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios, com gritos de alegria cantarei e louvarei o Senhor com músicas. Quando Davi canta sobre o santuário, o tabernáculo de Moisés ainda não tinha vindo para Jerusalém. O santuário que Davi está cantando, ele não era uma realidade para ele não tinha. Sabe que no tempo de Davi, acho que a maioria conhece a história, antes de Davi, o tabernáculo de Moisés, ele funcionava em Siló, e tinha todo um ritual, você vinha com sacrifícios, o Santo dos Santos estava lá dentro, debaixo, né, do manto, do véu que dividia. O sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez no ano. Mas quando Davi ele assume, a primeira coisa que ele faz é conquistar Jerusalém, que estava no centro ali da terra prometida, da terra prometida. Ele conquista Jerusalém, e daí, conquistando Jerusalém, ele fala: eu não posso governar sozinho. Então o que ele faz? Eu preciso trazer o tabernáculo para governar junto comigo, o trono de Deus para governar junto comigo. Então ele transfere o tabernáculo lá de Moisés e vem para Jerusalém. E uma coisa única acontece no período que Davi ele governa. O que acontece? O Santo dos Santos não existia mais. A Arca da Aliança ficava no meio e qualquer um poderia vir e adorar e buscar a Deus. E daí Davi estabelece, né, o turno de adoração e oração de 24/7. E algo muito lindo acontece. É como se o povo no Antigo Testamento, no período aí de 30, 20 anos, que Davi reinou, vivesse o que nós no Novo Testamento vivemos hoje. Eles viveram lá, naquele tempo, por causa do coração de Davi. Mas você percebe que nesse Salmo 27, Davi já falava sobre o santuário, pensando talvez nisso, assim, ó, é isso que eu desejo. Eu quero o santuário de Deus. E Davi não era sacerdote, ele não podia ter contato com o santuário, mas ele tinha esse coração. Davi entendia que ele precisava da presença. Mesmo sendo endividado igual os caras que estavam com ele, mesmo sendo quebrado igual os caras que estavam com ele, mesmo sendo um cara que estava fugindo, igual os caras que agora estavam com ele, estavam fugindo também, Deus tinha a cura, e era na presença de Deus. Amém? Eu ainda tenho um quarto ponto, mas o paralelo que nós fazemos é que assim como Davi, ele era o homem que estava ali pastoreando, nós temos, nas nossas lutas, em dívidas, dificuldades, nós temos um Davi perfeito. Davi ele era imperfeito, estava ali com homens imperfeitos, mas nós temos um Davi que é perfeito, que é Jesus, que é aquele que transforma as nossas vidas. Amém? Quero já chamar os músicos para virem aqui, com isso eu já estou finalizando. E que eu vejo, e que tem tudo a ver com Salmos 27, versículo 1 ao 6, como eu falei antes. Presta atenção, olha para mim, pessoal, para eu finalizar já. Com isso eu estou finalizando. Quarto ponto. Fuja não somente de algo, mas fuja para alguém. Fuja para Cristo. Deixa eu tentar relacionar mais uma vez o que a gente falou no início. Talvez você está aqui dentro e você tem fugido dos seus problemas, das suas dificuldades, tem fugido das suas lutas, das suas tentações, de pecados que você viveu essa semana. Você tem fugido de talvez relacionamentos quebrados dentro de casa com seus pais. Você está fugindo de um relacionamento que não deu certo de namoro, por exemplo. Eu não sei do que talvez você está fugindo, mas eu sei que em vários momentos das nossas vidas, todos nós passamos por essa estação onde nós estamos assim, meio que perdidos, tentando sair de algo, assim, tentando fugir de algo.
Agora, nós não podemos simplesmente fugir de algo e ficar ali, por fugir. E talvez, para sanar essa necessidade, dessa fuga, ir para outras distrações. Então você tem um problema muito grande por causa de um relacionamento quebrado, como eu falei antes, com os pais. Você tem um relacionamento péssimo com o seu pai, com a sua mãe. Você não se resolve com eles, não dá liga. Talvez foi até abusivo, coisas terríveis já aconteceram. E você, ao invés de buscar em Jesus a resposta para isso, fugir para Ele, você vai para outras distrações que o mundo propõe para você sanar, tentar resolver. Talvez você comece a fugir para outras coisas que vão ser problemas para você também. Que só vão produzir mais problemas, e você vai ter mais fugas ainda. Então entende aqui comigo, você está num lugar que é problemático, então você foge desse lugar, daí você cai em outro buraco, porque você está fugindo e você busca uma resposta nesse buraco, daí você percebe que é um buraco, você foge de novo, e daí você cai em outro buraco, e você se vê preso mais uma vez, e você se vê ali lutando sozinho, buscando sozinho, fazendo sozinho, e daí você está desesperado, não, eu quero fugir, e daí você foge de novo. E daí você foge para mais uma distração, para mais um problema, e mais insatisfação vem sobre você. Mais estresse é gerado, mais problema é gerado, mais dúvida é gerado, mais luta é gerado no seu coração, porque você não está fugindo para o lugar certo, você está correndo para o lugar errado. E assim como Davi estava desesperado por uma resposta e fugiu durante 12, 13 anos, muitos aqui dentro têm fugido, talvez há anos e meses, buscado em respostas erradas. E você sabe que você não tem encontrado. Talvez você está num buraco hoje. E Deus está te chamando para fora. Deus está te chamando para uma novidade de vida. Cristo está te chamando nessa noite, fuja para mim. Eu sou o único que pode satisfazer o seu coração. Corra para mim, porque eu tenho um futuro para a sua vida, porque eu te amo e eu desejo o melhor para você. É isso que Paulo ele fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Nós não conseguimos correr para o futuro que Deus tem para nós, tentando nos esquecer das coisas que aconteceram. Você não vai resolver os problemas do seu passado simplesmente tentando esquecer ou tentando apagar eles, ou fugir deles. Não é assim que vai resolver. Não é assim que Deus trabalha. Deus tem estações para nós. E vai ter momentos de fuga, sim, vai ter. Mas nós precisamos correr para aquele que é a nossa verdadeira resposta. Nós precisamos correr para aquele que vai realmente transformar os nossos corações. Nós precisamos correr para aquele que vai correr conosco. Para aquele que é o nosso Paracletos, aquele que corre lado a lado conosco, aquele que nos ama, que nos inspira, que nos transforma e que diz, eu estou com você do seu lado, e transforma a sua vida todos os dias. Sou eu que te mudo, sou eu que te guardo, sou eu que te transformo. Você não consegue sozinho, você nunca vai conseguir se sentir realizado sozinho ou buscando em outras coisas. O que o mundo promete, o que tantas pessoas têm talvez tentado te prometer, não vai satisfazer o seu coração, mas é em mim, é na minha presença, que você vai encontrar a resposta. Corra para mim. Corra para mim. Eu sinto que essa é uma noite de nós corrermos para Jesus. Nós corremos para Ele, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, ele fala isso. Aquele que é o autor, aquele que é o consumador da nossa fé, fixe os seus olhos em Jesus.
Está na hora da gente fazer isso. Se nós queremos cavar mais fundo aqui como geração, se nós queremos cavar mais fundo como juventude, como jovens, como adolescentes, nós precisamos parar de correr para os lugares errados e correr para Jesus, correr para aquele que pode nos salvar, correr para aquele que nos ama de verdade, que nos entende, que sabe quem nós somos, que transforma as nossas vidas. Para quem você tem corrido? Para quem você tem corrido?